Olá, alunos do quarto ano, estamos aqui de novo, né? Tia Fernanda vai fazer uma aula agora de correção do nosso projeto que nós iniciamos no nosso segundo bimestre, né? Que vai falar a respeito do primeiro capítulo sobre ser diferente. Então, com certeza, vocês já assistiram o filme do Mogli, resolveram as questões no caderno, né? E agora nós vamos fazer a nossa correção, tá bom? Então, vamos lá. A questão número 1, ela fala assim: o protagonista ou personagem principal é o menino Mogli. No início do filme, o narrador diz sobre Mogli: quando eu o encontrei há muitos anos, ele era um bebê, abandonado na selva. Eu sabia que para sobreviver ele precisaria de um grupo. Olha só, letra A. Quem é o narrador do filme? Isto é, quem que conta a história? Então, quem conta a história é a Pantera Baguera, certo? Então, seria o X nesta bolinha aqui, tá bom? Olha lá a letra B. O que o narrador fez para que Mogli sobrevivesse na Terra? Então, quem era o narrador? A Baguera, tá? Ah, vou colocar de novo, olha lá. O que o narrador fez para que Mogli sobrevivesse na selva, não na terra, tá bom? Na selva. Então, quem contou a história foi a Pantera Baguera, né? Então, vocês vão escrever lá que Baguera levou o Mogli com ela e o deixou com uma família de lobos para que eles o criassem. Por quê? Porque ela achava que sem um grupo ele não poderia sobreviver. Então, crianças, olha só. O que quer dizer isso no nosso filme? Quer dizer que sem um grupo, pode focar em mim. O que quer dizer isso para nós? Que sem um grupo nós não podemos viver. Sem amigos ninguém vive, certo? Sem o grupo familiar ninguém vive, porque ninguém vive sozinho, certo? Ele era diferente na família dele, sim, ele era um ser humano no meio de uma família diferente, de uma família de lobos, certo? Mas o que os lobos fizeram? Eles aceitaram o Mogli do jeito que ele era, não é mesmo? Então, assim, ela colocou ele lá por quê? Porque sem grupo ninguém vive sozinho. Né? Então, são essas questões que a tia Fernanda quer que vocês vão pensando sobre o que é ser diferente, tá bom? Vamos lá para a página 87. Olha lá, número 2. Em boa parte das histórias infantis, normalmente há um herói que representa o bem e um vilão que representa o mal. Então, respondam lá. Letra A. No filme, quem é o herói? Cite trechos do filme para comprovar a sua resposta. Então, vocês vão colocar lá. O herói do filme era o Mogli, né? Por que ele é herói? Porque ele era herói? Porque ele era um menino bom, ele não tinha medo de nada, né? No filme ele salva o elefante que cai no buraco, ele ajuda o urso com a sua inteligência, ele enfrenta o tigre, ele ajuda a combater o fogo na floresta. Então ele era um menino sem medo, olha só, que ajudava as outras pessoas. Para vocês verem, ele era diferente de todo mundo? Sim, mas olha só o que ele trazia de bom, as coisas que ele era, qual era a índole dele, né? Ele era uma pessoa boa, tá bom? Letra B. Quem é o vilão? Cite trechos do filme para comprovar sua resposta. Então, olha só, o vilão era quem? Era o tigre, Chacan, que eles falam, né? Chacan, certo? Ele expulsa o Mogli da floresta, mata Aquelá, que é a líder dos lobos, e para matar o Mogli, luta contra todos os bichos da selva, certo? Agora a letra C. Por que o vilão odiava tanto os humanos? Por que o Chacan odiava tanto os humanos? Porque no passado os caçadores o perseguiram. Então olha só, olha a inversão de valores que tinha o Chacan. Então vamos pensar assim, ó. Põe aqui para mim. Então assim, ó. Então se o ser humano, que é uma pessoa, fez mal para mim, então eu acho que todos os seres humanos também vão me fazer mal, também vão ser ruins. Então, olha só, ele está colocando todos os valores em cima de somente a atitude de uma pessoa, certo? E não sabendo que existem pessoas diferentes, não é? Existem pessoas ruins? Sim, mas todas as pessoas são ruins? Não. Então, por exemplo, aquele amiguinho da escola, eu não gosto dele porque ele faz várias coisas e tudo mais. E aí, junto com esse amigo,
tem outro amigo que anda com ele, que está sempre com ele na escola. Aí todo mundo fala assim, ah, mas se esse menino aqui é ruim, ah, aquele outro lá também é. É certo isso? A gente não sabe, de repente o outro amigo é legal, sabe? Então a gente não pode julgar as pessoas sem a gente conhecer elas, certo? Então vamos continuar lá. Na número 3. Na família de lobos, todos seguiam este lema: a força da alcateia é o lobo e a força do lobo é a alcateia. Então, assim, ó, uma pessoa não vive sem um grupo e o grupo também não sobrevive sem as pessoas, certo? Então, o que significa o substantivo coletivo alcateia? Então, alcateia significa bando ou grupo de lobos, tá bom? Letra B da número 3. Explique oralmente o que esse lema quer dizer. Ele fica evidente no filme? Então, assim, o que esse lema aqui? É a força da alcateia é o lobo e a força do lobo é a alcateia. Então, é aquilo que a tia Fernanda falou para vocês. O lema quer dizer que os lobos unidos, eles têm muito mais força do que um lobo sozinho. Logo, todos devem ficar juntos para se proteger. No filme, o lema fica evidente quando todos se unem para combater o tigre, né? Que é o Chacan, certo? Número 4. Mowgli era o único ser humano que vivia entre os bichos da floresta. Responda agora para nós. Como ele se relacionava com os bichos e com a floresta? Letra A, né? Então, ele se relacionava bem e ele era muito respeitoso, ele sempre mantinha o respeito pelos outros bichos, certo? Letra B. Ele sofria preconceito por ser diferente dos demais? Com certeza, olha lá, ele sofria preconceito, só que assim, não de todos, apenas do tigre. Lembra que achava que ele era ser humano e os seres humanos eram ruins, então o tigre não gostava dele, tá? Na letra C, no filme, quais os melhores amigos de Mowgli? Então, assim, ó, os melhores amigos do Mowgli eram os pais lobos, a pantera Bagheera e o urso Balu, certo? Vamos para a página 88. Número 5. Apesar de ter sido criado por lobos, fica claro que Mowgli era diferente, pois tinha características humanas, conforme é demonstrado por ações realizadas por ele. Letra A, responda. O que o Mowgli fez? Então, uma das coisas que ele fez foi que ele se pendurou numa espécie de balanço para alcançar o mel. Então, essa foi uma atitude humana, certo? Então, olha lá. Para ajudar o urso Balu, certo? Então, para ajudar o urso Balu, o que o Mowgli fez? Ele se pendurou numa espécie de balanço para alcançar o mel, certo? Essa é a resposta. Agora, para salvar o elefantinho que caiu do buraco, o que ele fez? Ele levou um cipó até o elefante e, com a ajuda dos elefantes adultos, conseguiu puxar o animal. Então, assim, isso quer dizer que quando ele fazia isso, ele raciocinava como um ser humano e não como um animal, certo? Ele usava a razão humana, tá bom? Agora, olha lá, para lutar contra o tigre e fazê-lo cair no fogo, então o que ele fez? Ele levou o tigre até um galho alto de uma árvore seca e assim fez com que o animal caísse no fogo, tá bom? E para apagar o fogo na floresta, o que ele fez? Com a ajuda dos elefantes, ele modificou o curso do rio, tá bom? Então, olha só, ele usou a cabeça de ser humano, né, pensante, para poder fazer todas essas atitudes. Letra B. Em tudo que Mowgli fez, qual é a característica dele que mais se destaca? Com certeza a inteligência. Por quê? Porque os seres humanos têm a inteligência que os animais não têm, certo? Muitos animais são inteligentes, sim, mas eles não pensam e não raciocinam igual os seres humanos, tá bom, crianças? Número 6. Os bichos da floresta falavam da flor vermelha, o fogo, com muito respeito e medo. Responda oralmente. Por que eles temiam o fogo? Por quê? Porque o fogo, com certeza, poderia destruir toda a floresta. Tá bom? Essa seria a resposta. Letra B. O rei Louie, o orangotango, afirma em certo momento: quem domina a flor vai para o topo da cadeia alimentar.
O que ele queria dizer com isso? Então, no contexto, ele queria dizer que quem dominava o fogo se tornava a espécie mais importante e poderosa de todas, certo? Porque eles falam assim, que para estar no topo da cadeia alimentar, no topo, que nem você já deve ter estudado cadeia alimentar com o tio Luiz, enfim, ou com a tia Estela no ano anterior, vocês vão ver que quem está no topo alimentar, ele comanda, ele manda nos outros animais, certo? Ele é o rei maior, ele é o ser maior, tá bom? Número 7. Durante o filme, algumas personagens se transformam. Responda oralmente, no caso vocês escreveram no caderno, né? Que transformação o urso Balu sofreu? Então assim, ó, ele ficou mais corajoso e perdeu o medo de subir em lugares altos e assim passou a poder pegar o seu próprio mel, tá bom? E aí fala, e o Mowgli? Ah, o Mowgli se transformou se tornou uma pessoa mais independente dos pais, lobos, e mais integrado aos outros animais da floresta, certo? Então ele criou uma relação com os animais da floresta, tá? Aí a número 8. Com a morte do tigre, Mowgli não precisou mais ir para a cidade. Troque ideias com os colegas. Você acha que ele deveria voltar a viver na cidade ou devia continuar vivendo entre os animais? O que você faria no lugar de Mowgli? Por quê? Então, assim, a tia Fernanda vai dizer para vocês assim, eu acho que o Mowgli nunca se acostumaria a viver na cidade. Até porque ele foi criado na floresta, os costumes da floresta, ele conviveu com a família dos lobos, né? Então ele pegou todos os costumes, todos os jeitos dos lobos. Então seria muito difícil para ele retornar à cidade, né? Até porque assim, ó, ele teria dificuldade para se comunicar, ele teria dificuldade em relacionamento, né? Até porque ele só se relacionava com animais. Ele nunca tinha se relacionado com pessoas da espécie dele, né? Então, assim, isso é o que a tia Fernanda acha. E você? O que você acha? Né? Espero que você tenha colocado uma resposta bem bacana na número 8, tá bom? Então, essa foi a nossa correção de hoje, tá? Fiquem com Deus e qualquer coisa, não deixem de falar com a tia Fefe, tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima.